Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo à nossa escola bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título Gálatas, a Carta da Liberdade Cristã. Hoje estamos iniciando o terceiro trimestre de 2025, revista Jovens, cujo tema é a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro Evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Introdução da lição. A mensagem da obra redentora de Cristo, pregada pelo apóstolo Paulo, está respaldada na autoridade apostólica de Paulo, outorgada por Deus Pai e pelo Senhor Jesus Cristo, com destaque para, então, Cristo na salvação da humanidade. Nesta lição, conheceremos, no seu ponto número 1, os dados históricos e espirituais da carta aos Gálatas. Neste caso, nós vamos mencionar sobre o tema, o contexto histórico, a autoria, a data da redação, os destinatários, o propósito e o esboço da carta aos Gálatas. No ponto número 2, finalizando o nosso estudo, nós vamos realizar a exegese do texto base da lição. Ponto número 1 da lição, dados históricos e espirituais da carta aos Gálatas. O tema principal da carta aos Gálatas pode ser anunciado como: a obra de Cristo é suficiente para a salvação do homem, seja ele gentil ou judeu. Quanto ao contexto histórico desta carta, ela foi escrita para um conjunto de igrejas localizadas na Galácia, região onde hoje é a Turquia, país que fica entre a Europa e a Ásia. Estas igrejas, à época, elas estavam num processo de consolidação de sua identidade espiritual e, nesse sentido, segundo os fundamentos cristãos, composta em sua maioria, a igreja, por judeus, por não-judeus, denominados, no caso, gentios, e também por judeus, convertidos ao cristianismo. Neste contexto, as igrejas da Galácia do Sul eram continuamente doutrinadas por falsos mestres que propagavam como fundamento da salvação e vida eterna a insuficiência do sacrifício de Cristo para a salvação, devendo então os cristãos também seguir as leis e os costumes judaicos, com seus ritos e cerimoniais, especialmente a circuncisão, para serem salvos. Estes ensinos, eles desvirtuavam o Evangelho de Jesus, e o apóstolo Paulo, ciente desta ameaça à essência do cristianismo, escreve esta carta aos Gálatas para mostrá-los a liberdade que há em Cristo, para que todos viessem a viver o verdadeiro Evangelho. O autor da carta aos Gálatas. A redação da carta aos Gálatas é creditada ao apóstolo Paulo em consonância com o primeiro e o segundo versículos do capítulo do capítulo 1 da carta, melhor dizendo, versículos 1º e 2º do capítulo 1 da carta, que diz: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homem, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai,
que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos estão comigo às igrejas da Galácia. Outro ponto relevante que acreditamos o apóstolo Paulo como o autor desta carta é que esta carta ela apresenta um conteúdo teológico e estrutura redacional, no caso, saudação, corpo principal e despedida, muito semelhante às demais cartas que o apóstolo Paulo escreveu, muito especialmente a carta aos Romanos. A data da redação da carta. Historiadores e estudiosos da Bíblia estabelecem a data provável da redação da carta entre 48 e 50 depois de Cristo, sendo um dos mais antigos documentos escritos do rol das cartas do Novo Testamento. Textos bíblicos exarados em Atos capítulo 13, versículo 14, até o capítulo 14, versículo 23 do livro de Atos, reforçam a data da redação e os destinatários da carta, considerando que Paulo pregou e ensinou nas igrejas de Antioquia, da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, localizadas então na parte sul da região da Galácia, por ocasião de sua primeira viagem missionária, e por isso tinha sobre estas igrejas, a ascendência de orientá-las segundo os preceitos do Evangelho de Cristo. O propósito da carta aos Gálatas. Paulo escreveu esta carta com a finalidade principal de defender os ensinos do Evangelho de Cristo, que estavam sendo então desvirtuados pela retirada da centralidade e da exclusividade da salvação na pessoa de Jesus Cristo, que se entregou para ser crucificado e, neste ato de amor, perdoou os nossos pecados e nos concedeu a salvação e a vida eterna. Falsos mestres, ao ensinar que a salvação em Cristo era insuficiente e, além disto, necessário era aplicar a lei de Moisés e os costumes judaicos para a salvação, precisava ser desmentido. O apóstolo Paulo, face este contexto, ele resolve então escrever uma carta aos Gálatas, reafirmando a liberdade em Cristo como o verdadeiro Evangelho. Vamos ver neste momento, então, como se podemos colocar a estrutura base da carta aos Gálatas. Muitos esboços são apresentados nas mais variegadas versões bíblicas que podem ser consultadas. No entanto, nós adotaremos, de forma simplificada, a divisão estrutural da carta aos Gálatas, resumidamente nos seguintes pontos. Então, aí no ponto número 1, nós temos a carta se inicia com uma saudação e advertências. Então, Gálatas, capítulo 1, versículos 1 ao 12, o que é que ocorre neste texto? Paulo se apresenta aos Gálatas e depois ele demonstra indignação por terem se afastado do Evangelho de Cristo e afirma que o Evangelho pregado por ele foi revelado por Deus Pai e Jesus Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículos 13 até o capítulo 2, versículo 14, Paulo vai falar de sua autoridade apostólica e também a defesa do Evangelho de Cristo. Ele relata seu chamado e conversão ao cristianismo e a sua obra missionária
na Arábia, na Síria e Cilícia para os gentios. Ele também comunica a Pedro, João e Tiago em Jerusalém seu ministério, tendo assim reconhecida sua autoridade apostólica. Neste texto, aí de Gálatas 1:13 ao capítulo 2, versículo 14, ele também repreende a Pedro por ter se afastado em Antioquia dos gentios para agradar os judaizantes. Na sequência desta carta, no capítulo 2, versículo 15 até o capítulo 3, versículo 14, Paulo fala sobre a justificação pela fé. Ele prega que a justificação vem pela fé em Cristo e não pela lei. Demonstra também indignação pelos os Gálatas terem se afastado do Evangelho de Cristo e afirma que o Evangelho pregado por ele foi revelado por Deus Pai e Jesus Cristo, reafirmando isso que dissera lá no capítulo 1. No capítulo 3 da carta, versículos 15 até o 29, ele argumenta que a lei não invalida a promessa da graça. Na verdade, a lei de Moisés é o tutor que aponta para a promessa de salvação em Cristo. No caso, a graça. Em Cristo, os que creem são filhos de Deus e herdeiros da promessa. Gálatas capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 15, ele vai falar sobre a liberdade cristã. Então, no capítulo 3, do 15 ao 29, ele fala sobre o legado da lei e a promessa da graça. E do capítulo 4, versículo 1 até o capítulo 5, versículo 15, ele fala sobre a liberdade cristã. Ou seja, em Cristo é que os cristãos tomam posse da verdadeira liberdade cristã. Os Gálatas não devem voltar a viver sob a escravidão da lei, ritos e cerimoniais. Isto aí por conta de uma forte exortação do apóstolo aos Gálatas. No capítulo 5, a partir do versículo 16 até o capítulo 6, versículo 18, ele vai falar sobre o fruto do Espírito e as obras da carne e faz também algumas exortações finais. Ele diz então que os cristãos devem viver segundo as virtudes do fruto do Espírito. No caso, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a brandura e temperança. E não viver sob os domínios das obras da carne. Ele exorta a todos a fazer o bem, explicando a lei da semeadura, porque ele diz que você colhe o que você planta e faz então avisos finais e impetra a bênção final, se despedindo dos Gálatas. Portanto, estes aí, vamos dizer assim, são os pontos que resumem os 6 capítulos da carta aos Gálatas. Vamos agora no ponto número 2 da lição, realizar a exegese do texto base da lição, ou seja, explicar de forma expositiva e detalhada o texto base da lição, que vai da carta aos Gálatas do capítulo 1, do versículo de número 1 até o 5. Leamos inicialmente a porção bíblica de Gálatas, capítulo 1, versículos 1 ao 2. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas
por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Esta aqui é uma saudação inicial do apóstolo Paulo aos Gálatas. Ele ratifica a sua autoridade apostólica, outorgada a ele não por sabedoria e poder humano, mas por sabedoria e pelo poder divino na pessoa de Jesus Cristo e de Deus Pai, que ressuscitou Cristo dos mortos por ocasião do domingo de Páscoa para vencer a morte. Logo, as mensagens e os ensinos de Paulo são de origem divina, bem como a sua missão de anunciar o evangelho da salvação e vida eterna em todo o mundo. Nesta condição, o apóstolo Paulo se credencia a realizar a orientação e as correções doutrinárias plantadas pelo mundo antigo, especialmente as igrejas localizadas na região da Galácia. E este ponto aqui, então, neste texto, Paulo reafirma a sua autoridade apostólica. Na outra porção bíblica, que vai do versículo 3 ao 5, Paulo fala sobre a graça e a paz de nosso Deus e de nosso Pai. Gálatas capítulo 1, versículos 3 ao 5 diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo, ele estende a sua saudação aos Gálatas com a graça e a paz de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, enaltecendo então a obra redentora de Cristo, que se entregou a si mesmo na cruz do Calvário para o perdão de nossos pecados, para a salvação da condenação eterna. E o que é esta condenação eterna? É a separação permanente da presença de Deus. Ou seja, Cristo nos salvou desta separação permanente da presença de Deus. E também ele nos concedeu a vida eterna, nos resgatando integralmente dos valores do mundo que nos leva à morte eterna. Esta entrega do Filho de Deus foi uma demonstração de amor e da vontade incondicional de Deus Pai, a quem devemos dar toda a honra e toda a glória no céu e na terra para todo sempre. Amém. Concluindo então a aula de hoje. Nesta lição, conhecemos os dados históricos e espirituais da carta aos Gálatas, cuja autoria é creditada ao apóstolo Paulo, com data de sua redação entre 48 e 50 depois de Cristo, tendo como destinatários as igrejas localizadas na região da Galácia. O propósito do envio da carta aos Gálatas era de corrigir as distorções dos ensinos dos falsos mestres que propagavam que as leis e os costumes judaicos, além do sacrifício de Cristo, deveriam ser adotados e praticados para a completude da salvação. Paulo advoga que a centralidade e exclusividade da salvação da humanidade está no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isto é, na fé racional e não nas obras humanas. E nesse sentido, sendo este o tema principal da carta. A salvação é pela fé e não pelas obras da lei,
ou seja, pelas obras humanas. Nós apresentamos a síntese do esboço da carta e todos esses assuntos apresentados no esboço da carta nós vamos estudar de forma detalhada nas próximas 12 lições. E este esboço ele estabelece exatamente os pontos que nós vamos estudar em todos os capítulos, nos 6 capítulos. Nós realizamos também, na lição de hoje, a exegese do texto base da lição, que está em Gálatas, capítulo 1, versículos 1 ao 5, que estabelece a autoridade apostólica de Paulo, originária em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo enaltece a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário em favor da humanidade. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 2, o falso evangelho, que é a sequência do capítulo 1 da carta aos Gálatas. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até a nossa próxima escola bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.